Vamos falar sobre essa nova lei que institui o Estatuto dos Direitos do Paciente? Pois é, sancionada pelo governo federal, essa nova lei é de número 15.378 de 2026. Ela já está em vigor, institui o Estatuto dos Direitos do Paciente. O texto foi publicado, inclusive, no Diário Oficial no último dia 7. Reúne regras sobre direitos e responsabilidades de pacientes atendidos por serviços de saúde e por profissionais, tanto na rede pública quanto na rede privada. E a partir de agora, as instituições públicas e privadas passam a ser obrigadas a garantir de forma ativa, por exemplo, acesso à informação, participação nas decisões sobre tratamento e transparência em todo esse processo de cuidado. A gente vai conversar com a advogada, minha convidada desta manhã, Fernanda Andreal Ronchi. Ela é especialista em Direito Médico e de Saúde, para explicar para vocês o que muda na prática com a chegada deste estatuto. Né, Fernanda? Bom dia. Bom dia, agradeço pela participação, parabenizo pela pauta aí tão importante. Nós também agradecemos sua gentileza, viu, Fernanda? Me conta aí, na prática, o que muda para a gente no dia a dia nessa relação médico-paciente? Os direitos dos pacientes, eles já estão fundamentados na nossa legislação, né? A gente tem na Constituição Federal, no Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, em resoluções do Conselho Federal de Medicina. Então, eles já eram previstos. Só que o que esse estatuto fez? Pegou tudo e trouxe para uma lei federal. Então, passa a ter força de lei federal. E quando a gente fala do Estatuto do Paciente, a gente não está tratando de uma lista de desejos, né? A gente está consolidando ali dignidade humana no ambiente da saúde. Se a gente pegar na história, a gente tinha um modelo paternalista antigamente, onde era o médico quem tinha o poder de decidir, né? O médico decidia tudo. E hoje, o direito médico moderno, ele coloca o paciente como protagonista da sua própria saúde. Ele é dono do seu próprio corpo e ele tem o direito de decidir, né? Então, um ponto principal aí de mudança que a gente tem é que o Estatuto trouxe o consentimento informado ali como pilar da autonomia. O que isso significa? A gente tem os termos de consentimento livres, esclarecidos, né, que todo paciente conhece como aquele documento, formulário super burocrático, né, quando dá entrada no hospital e precisa ir para um centro cirúrgico, passar por uma cirurgia, em que se assina um papel cheio de termo técnico sem que ele entenda nada. E não é assim que deve funcionar. Né? O Estatuto ele enfatiza que é um processo de comunicação efetiva, né? É um erro grave trazer um consentimento que o paciente ele não consegue compreender. Então, é um processo de diálogo. O que isso significa? O paciente ele tem que entender antes de entrar na sala cirúrgica, né? Com tempo suficiente, de preferência numa consulta anterior, os riscos, os benefícios daquele procedimento, as alternativas de tratamento proposto, porque sem informação adequada, o consentimento dele ele é inválido. Então, o médico tem o dever de informar e o paciente tem o direito de escolher, inclusive de recusar um tratamento, desde que ele esteja consciente das consequências. Então, ele tem que entender riscos, benefícios, vantagens, desvantagens e as possibilidades de terapia para o quadro clínico dele, né? E aí, o termo de consentimento livre e esclarecido é o final daquele processo de comunicação. E ele tem que estar claro, tem que estar expresso ali. Né? Então, isso é uma grande possibilidade para o paciente de fato ser tratado como aquele que tem a autonomia em relação ao corpo dele, em relação ao que ele quer para a saúde dele. Porque, por exemplo, se eu der entrada numa consulta para poder realizar uma cirurgia de catarata, se eu não souber que eu posso ficar cega, eu posso, às vezes, realizar a cirurgia e não ter o conhecimento desse risco, mas se eu souber, eu tenho o direito de não querer, né? Às vezes, a minha condição ali ocular não é tão grave. Então, o paciente ele tem que entender todos os riscos, tudo muito bem explicado. Mas isso tem que chegar ainda na consulta, né? Não na hora que você está entrando no hospital para assinar esse documento. Tem que haver tempo, o Estatuto fala, né? Que tem que haver tempo para a decisão. Porque, por exemplo, esse termo de autorização... emergência não tem para onde correr, né? Isso. Esse termo de autorização de cirurgia que a gente assina na hora que dá a entrada à internação, você não tem muito o que fazer, Fernanda. Ou você assina e vai, né? E concorda com tudo que está ali, muitas das vezes até absurdo, né? Ou você simplesmente volta para casa e não opera.
Eu entendo. E é um erro jurídico grave, né? Então, os serviços de saúde que continuem atuando dessa forma, eles vão ter um risco muito maior. Porque hoje o judiciário entende que termos aplicados dessa maneira, eles são considerados nulos. Porque Sim, é um termo mas genérico, né? O paciente ele não teve a compreensão, às vezes tem termo ali que ele não compreende, então isso pode ser anulado. Por exemplo, se houver uma complicação que não está prevista ali, né? Então é hora das empresas de saúde se adequarem. tem um outro exemplo, né? Isso, inclusive, de discussões junto ao Supremo Tribunal Federal. Fazer ou não transfusão de sangue. Tem várias religiões que impedem a transfusão de sangue. Isso tem que ser acordado. O estatuto prevê isso? Ou ainda há essa discussão de que o objetivo do médico é salvar vidas? O estatuto ele traz uma maior segurança para o médico agora, porque a partir do momento que ele coloca claro essa autonomia da vontade do paciente, fica evidente que o médico tem que respeitar. Então, se é alguém que está lúcido, né, que está bem, que tem condições ali de poder decidir, o médico tem que respeitar. Então, em caso de um paciente testemunha de Jeová, né, que ele não quer passar pela transfusão de sangue, deve haver o respeito em relação à vontade dele, porque ele vai ser considerado impuro para ele, para a religião dele, para aquele seio, né, social. Então, o médico tem que respeitar. O que mais aí prevê para o paciente e para o médico? Qual a responsabilidade da instituição, do médico e tudo mais? Acaba trazendo responsabilidade no sentido de que o médico ele tem que aplicar todos esses processos, né, de confiança mesmo na relação médico-paciente, porque se a gente parar para analisar, né, e a gente vai lendo esse estatuto, tudo está pautado na transparência, na clareza, na comunicação. Então, havendo os documentos necessários para adequação do sistema, né, o médico ele acaba ficando protegido também, o hospital também. Né? Então, eram direitos que já existiam, mas por conta da força da lei federal, eles ficam mais fortes e podem ser levados até o STJ em caso de descumprimento, né? Um outro ponto sensível também que o Estatuto traz é a questão da diretiva antecipada de vontade. O que isso significa? Essa diretiva antecipada de vontade é uma declaração escrita em que o paciente ele coloca ali os procedimentos e os tratamentos que ele aceita e que ele recusa, e isso tem que ser respeitado quando ele não puder expressar a vontade dele. Então, vamos imaginar que alguém sofra um acidente, uma doença generativa, né, perca a capacidade de se comunicar. Então, como que o médico vai saber se aquela pessoa ela aceita ser mantida por aparelho, né, ficar em estado vegetativo ali em aparelho? Essas diretivas, elas servem para o paciente, enquanto ele estiver lúcido, ele deixar registrados os tratamentos que ele aceita ou recusa. Isso também traz mais segurança jurídica para o médico e um alívio, às vezes, para a família, que não precisa carregar o peso daquelas decisões difíceis. Então, estabelece a lei ali de forma clara a obrigatoriedade do cumprimento da vontade do paciente, tanto por parte da família quanto dos profissionais de saúde. Então, eu tenho o meu testamento vital, que eu chamo, né, que é a minha diretiva antecipada de vontade ali, que numa situação em que eu não tiver mais como expressar a minha vontade, eu não quero ficar submetida a um aparelho, ser entubada e ficar submetida ali a um aparelho numa situação em que não tiver cura. E aí, eu tendo isso escrito, isso tem que ser cumprido, tá? Então, todo mundo que tem diretiva antecipada de vontade, da entrada no hospital, é importante informar, porque isso fica registrado no prontuário do paciente. O Estatuto garante também o direito a cuidados paliativos, sem dor, e você pode escolher o local que você quer morrer. Exato. No direito médico, né, paliativo, diferente do que muita gente imagina, não é abandonar. É oferecer dignidade quando a cura não é mais possível. E o Estatuto do Paciente, ele vai assegurar esse direito de não sofrer dor desnecessária, né? De receber um suporte emocional, um suporte completo, né? E, por exemplo, a gente usa um termo ali, é um termo bem jurídico, né? Ortotanásia. O que isso significa? É permitir que a morte ocorra no seu tempo natural, sem procedimento invasivo, sem procedimento inútil, que vai apenas prolongar o sofrimento. Então, é o direito de uma morte digna e sem sofrimento. Se a pessoa colocar ali que quer, né, ser enterrada no cemitério tal, com um familiar, que quer ter o momento de fim de vida dela no seu ambiente domiciliar, se isso for possível, isso tem que ser respeitado.
Uhum. Bom, e as responsabilidades dos hospitais, dos médicos, e como que é também isso na rede pública, hein? Todos têm que seguir a legislação, né? Seja a rede pública, seja privada, as operadoras de saúde também, né? E em caso de descumprimento, a gente vai ter aí uma judicialização, né? Com demandas indenizatórias, de caráter indenizatório. Uhum. Em Bom, relação ao pois não. direito do acompanhante também, Ótimo. o Estatuto fala, e assim, o direito de acompanhante não é um luxo, né? É uma garantia de saúde. Hoje a gente já tinha, né, leis claras para criança e adolescente, idoso, mulher, gestante, né, que está ali em trabalho de parto. E a presença de alguém de confiança ali na consulta, né, durante o procedimento, durante a internação, isso é demonstrado, né, que acelera a recuperação, isso reduz uma falha de comunicação e é um direito hoje que vai proteger a todos, né, não só a menores, não só idosos, né, todo mundo tem o direito de ter o acompanhante ali e as instituições de saúde, elas vão precisar se adaptar, né, porque tem que garantir essa presença de forma digna. Uhum, entendido. Como é que o paciente aqui, então, assegura todos esses direitos? Recebendo essa informação agora, se preparando, né, para os desafios da saúde dele. E aí ele diz o quê? Com base no Estatuto do Direito do Paciente, eu tenho direito a isso e aquilo? Exato. Ele tem que lutar pelo direito dele e caso não seja cumprido, ele vai ter que fazer uma reclamação junto à ouvidoria, seja do serviço público ou privado. Tá certo, Fernanda. Eu queria te agradecer, viu, pela participação aqui conosco e pelas informações. Eu que agradeço.